é um chamado keylogger. É aquele keylogger que eu havia falado, que você pode usar para o bem, mas na maioria dos casos é usado para o mal. Então ele captura a digitação da tecla, do teclado, captura a tela, ou seja, se você acessou o banco e digitou ali no teclado do notebook, do computador, ou na própria tela, o keylogger vai copiar. Quando ele copiar essas informações, ele envia para o criminoso. O criminoso, de posse dessas informações, o que ele faz? Ele comete aí sim a fraude bancária. Então, para o internauta, não clique em hipótese alguma. Você recebeu um e-mail com anexo, não abra o anexo. E se você abrir um anexo de um e-mail desconhecido, com certeza você... O mesmo de conhecido, que você falou que eles acabam colocando outras contas, acho que é legal ligar para a pessoa então confirmar, né? Mandou e-mail, se tiver esperando, se não tiver, exatamente. É que você falou, ignora e ponto final. E tem uma lógica também, quando você recebe um e-mail é porque teve um motivo. Sim, tem um contato, tem uma conversa. Ou então eu mando um e-mail para o Ronaldo falando no nome do Baliste, do Baliste, falando, ó, veja a foto daquela festa que nós fomos. Peraí, mas você vai simplesmente abrir? Não, peraí, você vai pensar, não tem festa nenhuma com o Balista, pô. Se eu fui, não vi ele tirando foto, que história é essa? Tem que parar um pouquinho para sair do automático, né? Isso, exatamente. Avaliar um pouquinho essa situação. Com calma, com tranquilidade, porque uma vez instalado esse programa malicioso, a única alternativa é formatando a máquina. Ou seja, você não vai perceber nada. Se você não formatar o computador, as suas informações estão sendo copiadas e enviadas para esse cidadão aí, que pode fazer crime de estelionato com todos os seus dados pessoais, porque quando você vai fazer uma compra na web, você digita lá CPF, RG, endereço, telefone. Então esses dados estão sendo copiados e enviados para o criminoso virtual. De posse disso, ele faz o que bem entender. Então é complicado. Então fiquem atentos aí, não cliquem em nenhum anexo e não abram e-mails aí de pessoas estranhas. Doutor Jonatas Valdenice, sou de São Bernardo. Pergunto se o funcionário usa a internet abusivamente, em salas de bate-papo, para fins pessoais, já foi advertido e todos da empresa conhecem as regras da utilização da internet quando entram na empresa. Minha pergunta é, posso demiti-los com justa causa? Olha, uma informação é de direito do trabalho, hein? Então, existe alguns entendimentos que dizem o seguinte, que o computador ele é uma ferramenta de trabalho. E como tal, ele deve ser utilizado em prol da empresa. Então, eu dou aula também em faculdade, e certa feita, uma funcionária fez essa mesma pergunta para mim. Ela ficava o dia inteiro usando o MSN. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ela, você recebe um salário, correto? Ela falou, correto. Para quê? Trabalhar, pô. Ela ficou até zangada comigo. Eu falei, então se você está usando o MSN, sala de bate-papo, você não está trabalhando. Então eu acho que mandar embora por justa causa não é... Eu acho que a justa causa ela é muito dura. Mas uma advertência, com certeza. E se ele permanecer, outra advertência. Vai chegar num dado momento... Você justifica a demissão. Vai justificar a demissão por justa causa. Agora, uma dica aí para essa colega aqui, nossa vizinha aqui do ABC, né? Deve fazer o seguinte, instale filtros no computador. Contrate um bom profissional aí da área de TI, instale filtros. Porque existem filtros aí, principalmente em empresas, que os funcionários não conseguem acessar sala de bate-papo, não acessam MSN, Skype ou coisa do tipo. Então, a priori é filtro. Se não tiver... Advertência, suspensão e hasta luego. Segue o jogo, né? Segue o ritmo da coisa, né? Advertência, isso que está previsto na lei mesmo. Exatamente, o que a lei determina. Aplique-se a lei. Sempre. O senhor fala disso, mas eu tive numa empresa recentemente, o funcionário questionou o diretor, porque ele falou que vivia a maior parte na empresa, e ele tinha direito sim, que ele ia consultar o advogado dele. Você vê o nível que chega a molecada hoje. Então eles estão, na verdade, perdendo noção. Eu acho que isso é uma dica legal. Que é o que o senhor falou, nós estamos lá para trabalhar e não para ficar fazendo bate-papo. Começa por aí. Você está recebendo para trabalhar. Isso. Quer dizer, tem o menor sentido. A banana está comendo macaco agora? Tem invertendo os valores. Não dá, né? Não tem sentido. E dentro dessa linha que a gente está conversando, Jonatas, eu acho que um ponto que a gente ainda não falou, que eu acho importante, que hoje em dia é muito utilizado, que são as lan houses. A lan house hoje ela pode ser uma porta de entrada muito grande para esse tipo de assédio, vamos chamar assim, né, desse tipo de problemas que a gente tem na internet. E também, eu não sei se recentemente saiu alguma lei que a própria lan house ela tem que identificar o usuário, quem é, com dados, o horário que começou, o horário que terminou a mexer. E muita gente ainda não tem o computador em casa e às vezes o filho sai para a lan house para falar que vai fazer um trabalho de escola, uma pesquisa e sabe Deus o que está fazendo lá, né? Como é que está esse ponto das lan houses hoje? Olha, Balista, esse ponto aí, existe uma lei de 2006, faz 4 anos que existe uma lei que determina que a lan house, cybercafé, empresas que vendem esse tipo de serviço,
ela obriga que o estabelecimento peça o RG original da pessoa que for utilizar o computador, tenha esse cadastro atualizado e guarde essas informações por 5 anos. Ou seja, é uma lei estadual, ela é apenas de São Paulo, mas é uma lei que está em pleno vigor. Então, se você é dono do estabelecimento, não sabe isso daí, existe uma legislação sim, que regula especificamente Lan House. E uma outra curiosidade, se o dono da Lan House não fizer esse cadastro, o que vai acontecer? Quando houver um crime que for rastreado pela polícia e chegar até a Lan House e não tiver o cadastro da pessoa que usou uma determinada máquina, num determinado dia, numa determinada hora, quem será penalizado será o dono da Lan House. Por quê? Porque ele não teve a cautela de utilizar a legislação, que a lei determina. O dono de Lan House tem que fazer o cadastro de todas as pessoas. Para ter acesso a um computador tem que apresentar documento de RG com foto. Então não adianta se excusar, falar, não sabia, sinto muito. A lei é clara, tem que fazer cadastro. Não fez, o proprietário da Lan House será penalizado, com certeza. A gente vê que é mais um dos assuntos tipo Brasil mesmo, né? Já existe lei, existe tudo, não existe a aplicabilidade da lei. Exatamente. Não é? Não, eu também vejo dessa forma. As pessoas largam, né? Tá bom, eu vou usar só 15 minutos. 15 minutos é suficiente para cometer um crime. Então, o proprietário desse estabelecimento aí tem que tomar muito cuidado, porque ele pode ser preso até pelo um crime, se for fraude bancária, pedofilia, pode ser preso em flagrante se não tiver como identificar o usuário daquela máquina em determinado dia. Com certeza. Jonatas, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria das suas conclusões para a gente dar uma satisfação para o nosso telenauta. Bate-papo gostoso, passa rápido. Opa, se você puder deixar um telefone, porque o Lúcio, aquele que falou do diretor dele, queria te contratar. Então, se você puder deixar no ar, apesar que vai aparecer no GC, mas se você puder reforçar seu telefone e o contato, por favor. Tá certo. Eu agradeço a vocês aqui pelo convite. Achei o ambiente muito agradável, entendeu? O pessoal aqui, nossa, legal mesmo, entendeu? Achei fantástico, tema muito atual, como disse a Adri, né? Então, eu agradeço aí, agradeço as perguntas que foram muito importantes aí para o desenrolar do programa. Gostaria de dizer esclarecer que a internet ela não é 100% segura, mas existe, todos os crimes que são cometidos nela, 95% desses crimes já está coberto pela nossa legislação. Então tomem cuidado, porque às vezes você comete um crime até inconscientemente. Portanto, uma dica que eu deixo aí é que tomem muito cuidado com a web, mas usem com moderação, né? Então, claro. O negócio é não exceder, correto? E aos pais que fiscalizem sim os filhos. A quantidade de horas, sites visitados, não deixem simplesmente o filho no quarto trancado, como disse o balista, utilizando o computador, em hipótese alguma. O meu telefone é 2275, né? 2275-6694, o DDD é 11, o meu site é www.drjonatas.com.br. Está aparecendo na tela aí, qualquer dúvida me ligue, manda um e-mail que a gente o atende lá, a gente bate um papo tranquilamente. Legal. Jonatas, obrigado pela sua participação, pela sua presença, né? Destacando o que você falou do pessoal mais antigo, para não usar nada com excesso, né? Faça com moderação, tudo, inclusive o acesso à internet. E por você ser advogado, eu não vou deixar uma intimação para você participar dos próximos programas com a gente. Mas fica um convite, né, para você voltar, para a gente tratar de outros assuntos, que a gente tem uma gama de assuntos aí bem grandes. Claro. E o telenauta gostou da tua participação aqui, então fica o convite para uma próxima. Agradeço e fico à disposição. Legal. Ronaldo, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui conosco. E caríssimo telenauta, obrigado pela sua presença, pela sua participação. Uma boa semana, fique com Deus e até a próxima terça às 11 da manhã com Celtic em Foco.